A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para as irmãs, a paz do Senhor, meu povo querido, meu povo abençoado de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma leitura no Salmos 46, o verso 1 ao verso 7. É um salmo muito conhecido, os irmãos já conhecem. Creio que os irmãos já ouviram diversas ministrações acerca desse salmo, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, e eu creio que o Senhor vai falar de uma forma diferente no seu coração, neste momento, nessa hora. Amém? O salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Eu quero começar dizendo que Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós, irmão. E eu não me abalarei. No versículo 1, nos diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente no dia da angústia. E que dias temos vivido nós, irmãos? Se não dias de angústias, dias de dor, dias de aflição, dias de medo, dias de incerteza. Mas o Senhor, Ele vem em socorro nesse meu dia de angústia. Dia de angústia, dia que dói a minha alma. Dia de dor na alma. Quando eu me levanto e vou me deparar com as notícias ruins, notícias tristes, notícias que doem na alma. Mas o Senhor, Ele vem ao meu encontro nesse dia em que a notícia dói na minha alma. Deus está no meio de nós, irmãos. Deus está no meio de nós. E é por isso que eu não vou temer. Ainda que a terra mude, que os montes se transportem, que as águas rujam, que os montes se abalem. Ou seja, irmãos, tudo saindo do seu lugar. Tudo esteja em desordem. Tudo desmoronando. Eu não vou temer. E nem vou me abalar, porque na minha vida existe um rio que me traz alegria. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, que me traz alegria. Mesmo em dias tristes, mesmo em dias maus, mesmo em situações contrárias, esse rio me alegra, me traz alegria, me traz paz, me traz consolo e me impulsiona a continuar. Águas que curam, que limpam, que transformam, correm dentro de mim. É o Espírito Santo de Deus. E Ele vai me ajudar, diz no versículo 5. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus vai me ajudar ao romper da manhã. Ao romper da manhã, Deus vai me ajudar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio dessa forma. Deus está no meio dela. Deus está no meio de nós, irmãos. Deus está no meio de nós lá na minha casa. Quando por uma ordem de um governante, a situação que temos vivido agora, nós temos que estar dentro das nossas casas. E que difícil, né, irmãos, estar dentro das nossas casas. Cultuarmos ao Senhor de longe. Sabemos que estamos de perto, mas estamos de longe. Cultuar ao Senhor
Isso para o povo de Deus é difícil, é triste. O povo de Deus está acostumado a estar se confraternizando, cultuando junto, a comunhão, estarmos na igreja. E que dias tristes temos que estar cultuando nosso Senhor, cada um nas suas casas. Mas Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós lá na minha empresa, na sua empresa. Quando você não sabe nem bem o que vai fazer para arcar com os compromissos, com os funcionários, com os compromissos da empresa. Difícil, né, irmão? Mas Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós lá no hospital, onde talvez eu tenha um ente querido meu lá hospitalizado, sendo assolado por esse vírus. Mas Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós lá no meu trabalho, irmão. Quando eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu tenho trabalho, se eu não tenho, se eu vou receber, se eu não vou receber. Olha a incerteza aí. Mas Deus está no meio de nós. Deus está no meio de nós lá na minha despensa. Talvez eu abra o meu armário e eu não tenho mais tanta coisa. Mas Deus está no meio de nós, irmãos. Ele não nos deixa sozinho. Deus está no meio de nós. Você não está sozinho, irmão. Ele disse na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, para todo o sempre. No dia bom, no dia mau. Você não está sozinho, meu querido. Você não está sozinho. Deus está no meio de nós. O Senhor dos Exércitos está conosco. Pode, irmãos, no versículo 6, diz que pode as nações se embravecerem, os reinos se moverem. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Pode nação estar uma contra a outra, os povos um contra os outros, caos, confusão, calamidade. Mas se o Senhor levantar a sua voz, o versículo disse que ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Se o Senhor levantar a sua voz, tudo se dissolve. A soberania do nosso Deus. A soberania do nosso Deus, irmãos. Ele é soberano. Tudo está no controle das suas mãos. Tudo está no controle das mãos do Senhor. Ele não tosqueneja. Ele não dorme. Não. Ele está bem acordado, contemplando tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Eu tenho que aprender a aceitar a vontade soberana de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele não tosqueneja. Ele não dorme, Ele é o guarda fiel do seu povo. A palavra diz que Ele está guardando o seu povo. Está nos guardando, irmãos. Praga nenhuma chegará à minha tenda, nem mal algum me sucederá. Deus está no meio de nós. Então, irmãos, Deus, Ele é Deus. E enquanto Deus for Deus, o crente não precisa temer. Só que Deus, irmãos, Ele é Deus para sempre. Para toda a eternidade. Então eu não vou temer. Deus está no meio de nós. Em 2 Timóteo 4, versículo 5 diz assim: suporta as aflições e faz a obra de um evangelista. Suporta a aflição, irmão, e faz a obra de um evangelista. Suporta as aflições e faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Suporta as aflições. Lembra o rio que me alegra, que me impulsiona? Suporta as aflições, porque esse rio, ele está dentro de nós, irmãos. No versículo 2 diz: prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Então, irmãos, está difícil? A situação está difícil? Tudo isso que a gente tem passado? Prega a palavra em tempo e em fora de tempo. Em todo tempo prega a palavra do Senhor. Vai lá e leva para aquele que está desanimado uma palavra de ânimo. Vai lá e leva para aquele que está desamparado um amparo, um socorro. Prega a palavra do Senhor, faz a obra, suporta as aflições e vai. Levanta e vai. E que pensamentos terei eu acerca de todas essas coisas, irmãos? Pensamentos de paz. Pensamentos de paz, diz o meu Senhor. Não pensamentos de mal, pensamentos de paz para o fim que desejais.
tudo vai se resolver. Pensamento de que tudo vai se resolver. Receba a paz do Senhor nesse momento, meu querido, minha querida irmã. Receba a paz daquele que é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, daquele que em qualquer circunstância está comigo e me socorre, daquele que é soberano e que está tudo no controle das suas mãos, daquele que guarda o seu povo em todo o tempo. Receba a paz do Senhor. Em João 14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. O Senhor está dizendo que a paz é do Senhor. Não é a paz que eu estou dando ou que a irmã está me dando. É a paz do Senhor, do nosso Deus soberano, do nosso Deus que sabe de todas as coisas, do nosso Deus que é o nosso abrigo, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, do nosso Deus que é o nosso guarda fiel, do nosso Deus que sabe de todas as coisas, do nosso Deus. Não se preocupe e nem se atemorize, diz o versículo. Eu estou contigo por todos os dias. Eis que estou convosco por todos os dias. Eis que estou no meio de vós. Ele está no meio de nós. Deus está no meio de nós, irmãos. Guarde essa palavra nesses dias difíceis. Leve consigo. Lembre-se dela. Lembre-se que Deus está no meio de nós em todo o tempo. E que Ele é o nosso guarda fiel. E que tudo está no controle das suas mãos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe. Que Deus proteja os irmãos. E que os irmãos possam se lembrar dessa palavra durante todo o dia. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.